Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para estarmos meditando na poderosa palavra de Deus, uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua família. E nós estamos com esse tema maravilhoso, eu vou perseverar até o fim. É o tema que nós estamos abordando durante esses dias e já falamos aí sobre o porquê que nós devemos perseverar até o fim. Falamos sobre a salvação, no fim tem salvação para nós. Falamos sobre as moradas que o Senhor Deus já preparou para cada um de nós. Falamos também sobre os galardões, o Senhor tem preparado galardão para o seu povo. E hoje nós vamos estar, mais uma vez, falando do porquê que devemos perseverar até o fim. E no fim nós iremos descobrir que existem coroas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Existem coroas lá no céu que o Senhor tem preparado para mim, tem preparado para você. Mas antes de já darmos início ao nosso assunto, você já vai deixando aquele like abençoado, já se inscreva aqui nesse maravilhoso canal para você não perder nenhuma palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos meditar nessa poderosa palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha só o que Paulo vai dizer aqui na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, o versículo de número 25. Eu quero estar apresentando para vocês pelo menos 4 tipos de coroa que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E a primeira coroa está aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 diz assim: "E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles a fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível." O que é que Paulo está dizendo aqui? O contexto dessa palavra, Paulo está falando sobre o atleta de Cristo, o atleta cristão. Todos nós que servimos ao Senhor somos atletas do Senhor. Nós estamos em uma corrida, nós estamos em uma maratona, podemos dizer assim, em uma corrida para alcançarmos um prêmio, para alcançarmos um troféu. E esse prêmio que o Senhor tem preparado para os seus atletas é exatamente essa coroa, que Paulo chama de coroa incorruptível. Essa coroa incorruptível o Senhor tem preparado para os seus servos, e Paulo faz uma comparação com os atletas aqui dessa terra, quando eles se reúnem para estarem em uma corrida, e todos eles que correm nessa corrida, nessa maratona, correm para alcançar uma coroa. Na época de Paulo acontecia isso. Essas pessoas que se reuniam, esses atletas que se reuniam, eles corriam para alcançar uma premiação, uma coroa. Porém, essa coroa era uma coroa corruptível, uma coroa passageira. Mas Paulo faz essa comparação e nos chama de atletas de Cristo. E ele diz que nós estamos também em uma corrida, mas para alcançarmos não uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. E é por isso que nós devemos perseverar até o fim, porque no fim existe uma coroa incorruptível que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Essa é a primeira coroa que nós encontramos na poderosa palavra de Deus. A segunda coroa nós iremos encontrar exatamente na carta que Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo. Ele escreve na sua segunda carta a Timóteo e ele vai falar de mais uma coroa que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Está no capítulo de número 4 de 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo de número 7
versículo de número 8, olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. Ele diz assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, olha só que interessante, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então essa é a segunda coroa que nós encontramos na poderosa palavra de Deus, a coroa da justiça. Essa coroa, Paulo está dizendo que ela está guardada, ela está preparada para os servos do Senhor. Paulo aqui, ele está já encerrando o seu ministério, ele está terminando o seu ministério aqui nessa terra. Por isso que ele escreve para Timóteo dizendo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, guardei a fé. Aqui ele já está se despedindo, mas antes disso, ele disse para Timóteo, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Isso aqui é uma revelação profunda. O Senhor, através dessa palavra, ele usa Paulo para dizer aos servos do Senhor que existe uma coroa que está guardada. E essa coroa que está guardada é a coroa da justiça. Essa coroa está guardada para os servos do Senhor. E Paulo diz, não somente para mim, ela está guardada não somente para mim, mas também para todos os que amarem a sua vinda. Todos aqueles que estão na expectativa, que estão aguardando a vinda do Senhor Jesus. Existe essa coroa maravilhosa, que é a coroa da justiça, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É por isso que nós não devemos deixar de perseverar. É por isso que nós temos que lutar, batalhar, porque no fim existe essa coroa maravilhosa, que é a coroa da justiça que está nos aguardando. Vamos agora para a terceira coroa, e quem vai falar dessa terceira coroa é o apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 5, olha só o que Pedro nos diz. Capítulo 5, no versículo de número 4, ele diz assim, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia! Essa é a terceira coroa, a coroa de glória. O Senhor tem preparado para nós essa coroa maravilhosa, a coroa de glória, que nós iremos receber da parte do Senhor. Nós iremos tomar posse dessa coroa maravilhosa. A coroa de glória, Pedro diz que o sumo pastor, aleluia, ele vai aparecer, Pedro diz, e quando aparecer o sumo pastor, nós iremos alcançar essa incorruptível coroa de glória. Quando Jesus aparecer, quando ele vier arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz que o Senhor estará nos ares. A Bíblia diz que ele estará sobre as nuvens, aguardando a sua amada igreja. A igreja será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares e nós iremos receber essa coroa de glória que o apóstolo Pedro está falando. Você está preparado para isso? O Senhor tem preparado essa coroa maravilhosa, coroa de glória, nós iremos receber naquele grande dia. Você pode dar um glória ao nome do Senhor? Você pode aí exaltar o nome do Senhor? Aleluia, vale a pena servir a Deus, vale a pena estar na presença dEle, vale muito a pena estar na presença desse Deus maravilhoso, servindo a Ele e perseverando em sua presença. Vamos agora para a quarta e última coroa. Nós iremos encontrar no livro do Apocalipse. Glória a Deus, Apocalipse, livro do Apocalipse, nós iremos encontrar a quarta coroa que o Senhor tem preparado para os seus servos. Capítulo de número, vamos lá, capítulo de número 2, versículo de número 9 a seguir, diz assim, ó,
E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa é a segunda carta à igreja de Esmirna. O Senhor Jesus falou para João escrever para a igreja que estava em Esmirna, esta igreja que iria passar por algumas tribulações, essa igreja que iria passar por algumas dificuldades. Essa igreja iria ser testada, ela iria ser experimentada, porque o cristão ele é mesmo testado. Nós somos experimentados, nós passamos por dificuldades, passamos por tentações. O inimigo se levanta contra as nossas vidas de uma forma terrível, para que você venha recuar, retroceder, para que você não venha mais perseverar, para que você venha ser um crente inconstante. Mas o Senhor está falando para a igreja de Esmirna o seguinte: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Olha só o que o Senhor diz: para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha só a situação que essa igreja iria enfrentar. Eles iriam ter uma tribulação de 10 dias. O inimigo iria se levantar contra eles, iriam tentá-los, iriam lançá-los na prisão, mas o Senhor tem uma promessa para eles: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a quarta coroa, a coroa da vida. O Senhor tem preparado para os seus servos, para os campeões, para os vencedores, para os atletas que não desistem, para os atletas que não retrocedem, para os atletas que não se desanimam na caminhada, para os atletas que seguem firmes na presença do Senhor. Existe essa coroa maravilhosa, a coroa da vida que o Senhor tem preparado para nós. E essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Continue firme, continue constante, sempre abundante na presença do Senhor. Continue perseverando na presença de Deus, porque o Senhor tem preparado grandes coisas para a sua vida. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Eu sei que a luta é grande, eu sei que a batalha é travada, eu sei que grandes são as tentações, as provações, as retaliações, as perseguições, as guerras que você tem travado. Tudo isso, no fim, valerá a pena, porque o Senhor tem preparado grandes coisas para a sua vida. O Senhor tem preparado a coroa da vida para te entregar. Glória a Deus. Essa é a maravilhosa palavra de Deus e nós estaremos agora orando. Receba essa palavra na tábua do seu coração, guarda essa palavra e saiba que o Senhor é contigo para te dar vitória. Aleluia! O Senhor é contigo para te abençoar. Eu quero orar por você agora, eu quero orar por sua casa e a sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pelos teus filhos, eu oro pelas tuas filhas, eu oro por essa casa, eu oro por essa família e eu peço a bênção do Senhor sobre cada um deles. Muitas são as lutas, muitas são as guerras, muitas são as perseguições, muitas são as tentações, muitas são as retaliações, meu Deus, que os teus servos têm enfrentado. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso para dar vitória aos teus filhos. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre cada um deles. Venha dar vitória a essa casa, venha dar vitória a essa família. Que a bênção do Senhor permaneça sobre cada um deles e que todos venham permanecer firmes e constantes, abundantes na presença do Senhor, que todos venham perseverar até o fim, porque no fim existem
coroas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoa os teus filhos de uma forma poderosa, que a mão do Senhor esteja sobre cada um deles, em o nome de Jesus. E você diz, graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor continue te protegendo e livrando de todo mal. Continue firme e constante na presença do Senhor, porque no fim existem coroas que o Senhor tem preparado para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e até a próxima palavra de fé.